A paz do Senhor, como que você tá? Você tá bem? Bom, eu me chamo Rebeca e eu tava meio sumida, né? Mas eu voltei e eu vou ler sobre Hebreus 11, que fala sobre a fé. O versículo 1, ele diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse é o versículo 1, guarda ele aí, tá? Agora eu vou ler o versículo 33 até o 40, que diz assim: Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, em montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, sendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que eu vejo, né, lendo estes versículos, além dos outros que eu espero que você leia mais tarde, eles contam que pela fé muitas pessoas alcançaram promessas, mas só que muitas não viram o cumprimento dela, né? Um exemplo bem famoso é Abraão, onde Deus faz uma promessa falando que a geração dele, a descendência dele, ia ser numerosa, ia ser maior que a areia da terra, do mar, dá pra acreditar? Maior que as estrelas do céu. E ele acreditou, mas ele não viu o cumprimento dessa promessa, mas ele teve fé de que ia acontecer. Da mesma maneira, Isaac, ele acreditou que até dos mortos Deus podia ressuscitar o filho dele. E Sara, então, o que se fala dela, né? Sara, uma idosa, como que entra na nossa cabeça, né? Não dá pra acreditar, a gente não consegue acreditar de que uma senhora, uma idosa, ia conseguir gerar um filho saudável, ia conseguir gerar. Dá pra acreditar? E ela teve fé. Ela teve fé e ela teve Isaac. E sem falar dos milhares de casos que tem aqui, né? Daniel na cova dos leões, ou os 3 amigos dele perante a fornalha. São muitos exemplos. E eu não vim falar somente sobre essas pessoas, né? Elas são um exemplo pra gente, são, sim. Mas o tema do título, eu não sei se você viu, mas é o que fazer quando pecar. E esse tema, por que eu escolhi falar sobre isso, né? Porque existem muitas mesmo pessoas que quando pecam, até eu sou assim, gente, quando pecam, às vezes fica com vergonha de pedir perdão pra Deus. Às vezes se distancia de Deus. E em vez de chegar, né, orar, dobrar os joelhos e falar pra Deus, não, Deus, eu pequei, fica comigo, me dá forças para continuar, resolve se afastar cada vez mais. E às vezes a pessoa acha que tá tudo bem no início, né? Eu pequei, mas eu não vou falar nada pra Deus, não. Porque foi só um pecadinho, né? Então, depois eu peço perdão se eu pecar um pecado maior. Mas só que pra Deus não existe isso, né? Pecadinho ou um pecado gigante. Pra Deus vai ser pecado. E o que Ele quer que a gente faz? Ele quer que a gente se aproxima dele. Porque assim como um filho que cai no chão e rala o joelho, o mesmo pai falando, não brinca ali, que você vai se machucar, e ele vai lá, e ele cai no chão e rala o joelho, o que é a primeira reação dele? Ele começa a chorar, ele desaba de choro, ele abre a boca, igual aquelas crianças, sabe? Pequenininha que cai no chão e rala.
ele começa a chorar e depois, imediatamente, ele vai correndo para os braços do pai. Mesmo o pai falando que ele ia se machucar, ele foi. Ele caiu, ele se machucou, mas só que ele saiu correndo para os braços do pai. E por que é que quando a gente faz alguma coisa de errado, e mesmo Deus falando, não faz porque vai dar errado, não faz porque você vai se machucar depois, a gente vai lá e faz e depois a gente não tem coragem de voltar para os braços dele? Então a gente precisa ter fé o suficiente para acreditar que, por mais que algumas coisas saíram do nosso controle, Deus vai fazer o impossível. Se a gente tiver fé, Ele vai fazer o impossível acontecer. Então eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração hoje. Vai ser uma palavra bem breve. É só para dar ânimo para algumas pessoas, tá bom? É só para lembrar que mesmo que se você cair, você ainda pode voltar para os braços do Pai. Porque Ele não tá vendo o seu exterior, Ele tá vendo o seu interior. E por mais que você pecou, ou independente do que você fez, você precisa voltar pra Ele. Porque é Ele que vai sarar essa ferida que tá no seu coração, é Ele que vai tirar essa vergonha do pecado. Que o pecado disse pra você não se chegar perto dele, é mentira, tá? Às vezes você fala, eu tô tão suja, eu não consigo chegar perto de Deus, eu não consigo orar. Mas na verdade, quem disse isso pra você é o pecado, né? O diabo coloca na sua cabeça. Por que ele coloca isso na sua cabeça? Pra que as próximas vezes que você cair de novo, você não consiga se levantar mais. Às vezes ele coloca alguma coisa na sua cabeça e fala, não, nem precisa pedir perdão pra Deus, isso é rapidinho. E aí, às vezes você peca alguma coisa, né? E aí você não tem coragem, porque você tá se achando tão sujo, mas tão assim, mas Deus é muito santo e Ele é santo, mas só que se você tocar nele, ele não vai ficar sujo. Você tem que lembrar, né, de todos os exemplos que aconteceram na Bíblia. Se você tocar nele, você que vai ficar limpo. Amém? Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo devocional.